Olá pessoal, hoje vamos tratar de um assunto que eu já estou familiarizado fazem uns 20 e poucos anos, ou seja, desde o século passado, muito antes do canal ou mesmo do YouTube sequer existirem. Mas é uma daquelas alegações que é tão absurda que você não pensa duas vezes depois que ouve, você simplesmente descarta. E neste caso, o autor da caquinha é um psicólogo de certo renome, ou para ser mais preciso, infame. Então, vamos entender um pouco mais sobre este sujeito, sobre a ideia dele e como eu cheguei na ideia de fazer um vídeo sobre o assunto. Pois é uma história que eu considero engraçadinha. E o que me levou a lembrar desta asneira? Talvez alguns de vocês já tenham visto o vídeo que fiz onde falo do por qual motivo sou um ateu cético e não um antiteísta. Neste vídeo menciono que alguns ateus com quem havia conversado, ambos sem qualquer formação na área de saúde mental, estavam alegando que crenças religiosas seriam uma doença mental. Não vou tratar deste assunto aqui, mas para resumir, esta alegação não sequer cumpre a definição de doença mental e não é corroborada por qualquer evidência. E naquele vídeo eu me coloquei à disposição para conversar sobre o assunto com qualquer um que desejasse. Eis então que surge um sujeito que diz ser psicólogo, diz ser ateu e diz ser cético. Eu não me dei o trabalho de verificar se este realmente é um profissional registrado no conselho, mas já tinha tido algum contato com ele anteriormente no Facebook. Este aparentava ter conhecimentos de alguém que passou pelo menos algum tempo estudando um pouco de psicologia. Enfim, parecia ser, no mínimo, alguém que dedicou algum tempo ao assunto. Mas, como ele não estava fazendo nenhuma alegação até o momento que envolvesse psicologia, eu nunca tive motivo nenhum para duvidar disso, mas agora eu estou começando a duvidar. No mínimo, a formação dele foi bem duvidosa, se ele não consegue entender o ônus da prova. Mas vamos lá. Este fez um post apresentando um argumento contraditório sobre o assunto de crença religiosa e doença mental. Por que eu digo contraditório? Porque no artigo que ele apresenta, há uma neurocientista que faz uma alegação de que crença religiosa é doença mental, e ele, ao invés de falar em crenças religiosas, ele decide falar em ideologias, ou seja, ele amplia ainda mais o espectro da coisa, e ele usa uma fonte que não suporta isso, e a fonte dele também não é suportada por nenhuma evidência. Enfim, é um círculo vicioso da asneira. A tal neurocientista que aparecia no link da reportagem fazia a alegação de que era uma doença mental, só que toda a reportagem foi retirada de um livro que essa autora publicou, não de um artigo científico. E por que ela publicou como livro e não como artigos científicos? Porque livros não passam por revisão de pares, da mesma forma que artigos científicos. Um artigo científico vai ser analisado e verificado por outros profissionais. Vai ser esmiuçado nos mínimos detalhes para achar qualquer erro de metodologia. Um livro não passa por. Então eu comento no tal post, levantando os problemas com tais alegações. Isso levou a uma conversa que durou alguns dias. Esta conversa foi muito repetitiva, cheia de falácias. E em um dado momento ele citou Wilhelm Reich como uma fonte confiável. Então eu não pude refrear o escárnio sobre a hipocrisia de um sujeito se dizer cético, se dizer ateu, e apontar o autor da maior farsa e maior asneira da psicologia como uma autoridade. Até então, nunca havia tido qualquer motivo para me perguntar qual vertente da psicologia este usava como um referencial, mas aparentemente, pelo que se sucedeu, eu acho que deve ser reichiano. A conversa durou alguns dias, como eu já mencionei, foi muito repetitiva, e em momento algum ele apresenta qualquer evidência que suporte as alegações dele
ou da autora que ele citou no post. Ele ficou apenas vomitando trechos de livros que não suportavam e às vezes refutavam as alegações dele. Foi um imenso non sequitur por parte dele, mas ele teve sucesso em me lembrar desta asneira nível épico e é por isso que eu vou estar trazendo ela para vocês agora neste vídeo. O autor da asneira original a que me refiro é Wilhelm Reich. Ele deu origem à ideia de uma energia mágica, cósmica, chamada orgônio ou orgone, e também criou alguns dispositivos que, de alguma forma, seriam capazes de lidar com tal energia. O primeiro desses que eu vou mencionar agora é o orgonoscópio, que basicamente era um instrumento para que você fosse capaz de ver o orgônio, que segundo Reich tinha uma cor azulada. E o dispositivo mais famoso criado por ele poderia ser chamado de caixa de orgone ou acumulador de orgone. Você também pode encontrar os mesmos dispositivos com os nomes de caixa de orgônio ou acumulador de orgônio. Os nomes orgone e orgônio são referentes exatamente à mesma coisa. Eu vou dar preferência a usar o termo orgone, pois foi o termo com o qual eu tive primeiro contato com essa ideia. Então é o que me ocorre primeiro quando alguém me lembra desta asneira. Eu devo lembrar vocês também que a ideia de uma energia vital não é nenhuma novidade. Principalmente para quem tem algum contato com filosofia ou artes marciais orientais. O orgone é apenas uma versão exagerada, além de qualquer limite de plausibilidade de outras ideias anteriores que foram sendo mescladas com outras ideias mais absurdas até chegar a um nível épico. O orgone, a ideia de orgone foi manufaturada desde o nome, desde a criação do nome, para ser vendável. Então agora vamos dar uma olhada no que é orgone, sobre Reich e sobre o acumulador de orgone ou caixa de orgone, para que vocês entendam também o motivo de eu não ter conseguido segurar o escárnio quando eu tratei com esse indivíduo. Ele realmente testa os limites da hipocrisia ao se dizer ateu, cético e aceitar a ideia de orgone. Mas vocês devem estar se perguntando agora o que ateísmo tem a ver com o orgone. Mas vamos começar falando um pouco sobre o autor da farsa. Wilhelm Reich nasceu em 1897 na Áustria. Segundo a biografia deste, ele, aos 4 anos, já dizia saber o essencial sobre sexualidade. Ele também alegava ter feito sexo aos 11 anos. Essas informações podem parecer irrelevantes agora, mas certamente vocês perceberão o caráter fantasioso que pode possivelmente estar ligado a estas até o final. Quando tiverem uma noção não só da asneira chamada orgone, mas também de outra das fantasias dele. Este foi expulso do Instituto de Psicoanálise por causa de desacordos de ideias e por tornar-se muito politizado. Pouco depois disso, Hitler subiu ao poder e Reich emigrou para os Estados Unidos. Em 1941, ele convenceu Albert Einstein a fazer experimentos com seu dispositivo acumulador de orgone, depois de ambos terem se reunido para falar das ideias de Reich. Einstein testou as alegações por 10 dias. Após estes 10 dias, Einstein mostrou que as alegações tinham bases naturais e as explicou, refutando toda a ideia de orgone. E posteriormente precisou solicitar a Reich que parasse de usar seu nome para vender as caixas de orgone e que não poderia perder mais qualquer tempo com essa tolice. Outros cientistas ao longo dos anos de diversos campos da ciência também testaram e refutaram as alegações de Reich. Estamos falando de biólogos, enfim, os mais diversos campos.
porque o Orgone podia fazer basicamente de tudo. Os resultados alegados por Reich regularmente podiam ser verificados como produto da imperícia e desonestidade intelectual deste ao realizar os seus supostos, abre aspas, experimentos, fecha aspas. Em 1954, a FDA, Food and Drug Administration, Administração para Drogas e Alimentos, uma agência do governo americano, inicia uma investigação sobre a caixa de Orgone, pois Reich estava vendendo literalmente uma cura milagrosa. E isto violava a lei americana, especificamente porque ele não poderia vender a caixa de Orgone além dos limites estaduais, porque aí torna-se uma infração federal nos Estados Unidos, enfim, complicações da lei americana. Os detalhes do milagre veremos logo a seguir quando entrarmos no assunto das ideias dele propriamente ditas. Isso rendeu a Reich um processo e posterior aprisionamento após infrutíferas tentativas de apelação. Preciso mencionar também que este foi preso após desafiar a ordem de cessar o comércio do seu produto fantasioso. Este foi preso em 12 de março de 1957 e morreu de ataque cardíaco em 3 de novembro do mesmo ano. Vale também mencionar que antes de morrer, Reich fazia alegações de que a Terra estava sendo invadida por alienígenas. E se vocês acham que nós já falamos da cereja do bolo, não. O melhor ainda está por vir. Finalmente vamos começar a falar do Orgone ou orgônio e dos aparatos relacionados. Em primeiro lugar, vamos ver a origem da palavra orgônio ou orgone. Ele simplesmente combinou as letras org, da palavra orgasmo, com ônio, retiradas da palavra ozônio, ou em inglês ozone, por isso orgone. Ele tentou misturar orgasmo com algo retirado da química para dar uma impressão de ser algo científico e agradável. Como eu disse, manufaturado para vender. Mas a caixa de Orgone não foi o único aparato absurdo inventado por Reich. Se você vai acumular o tal Orgone, você também precisa ser capaz de ver o tal Orgone. E para isso, ele inventou o orgonoscópio. Infelizmente, eu não consegui encontrar nenhuma imagem do orgonoscópio para colocar para vocês na tela. Mas vocês já devem estar vendo desde o começo a suposta caixa de Orgone, que nada mais é do que uma caixa criada com camadas de diversos materiais orgânicos e inorgânicos. Não faz nenhum sentido, mas isso não deve ser surpresa para quem assistir o vídeo todo. Agora vocês já devem estar bem curiosos para saber o que exatamente é essa energia mágica chamada Orgone, não é? Ela é basicamente uma mistura de várias ideias esotéricas e religiosas somadas a uma boa dose de pseudociência. O Orgone é uma hipotética forma de força vital. Seria composta de partículas chamadas bions. Estas seriam organizadas em estruturas macroscópicas como seres vivos, nuvens e até mesmo galáxias. Agora, eu pergunto a vocês, será que o grande colisor de Hadrons já encontrou algum destes bions? Não encontrou nenhum. E se vocês acham que chegamos ao limite do absurdo, eu só tenho a dizer uma coisa: segurem minha cerveja proverbial, pois o melhor está por vir. E para que servia esse tal Orgone? Reich alegava que o Orgone acumulado nas caixas de Orgone poderia fazer basicamente de tudo, desde melhorar sua saúde mental e física, suas capacidades como um organismo, poderia até controlar o clima. Ele também alegava que o Orgone era a explicação para diversos fenômenos e estruturas naturais que são perfeitamente compreendidos sem a necessidade de apelar para tal asneira. A lista inclui
glóbulos vermelhos, clorofila, auroras boreais, fogo de Santelmo, que segundo Reich seriam todos produtos do Orgone. E isso apenas falando de seu aspecto físico, que deveria ser o éter. Uma ideia que já havia sido refutada e descartada pela ciência no começo do século XX, mas que ele continuou insistindo. Mas Orgone não se limita apenas a isso, um aspecto físico. A besteira vai muito mais além. Segundo Reich, Orgone também tem uma dimensão espiritual, que seria Deus. E como o Orgone também, segundo Reich, tinha uma cor azul, só podemos chegar a uma única conclusão. Existem 3 deuses, e estes são os integrantes do grupo Blue Man Group. Ok, essa última parte é apenas escárnio da minha parte. Essa companhia americana de entretenimento não está envolvida de forma alguma com essa asneira, até onde eu sei. Mas eu precisava fazer essa piada, porque isso é um besterol de nível épico, esse negócio de Orgone. Enfim. Existem diversas alegações de denúncias feitas por pacientes de Reich, onde este supostamente havia tido um contato sexual e ou físico inapropriado com os pacientes durante os tratamentos. Eu não posso ser mais explícito que isso aqui no YouTube. Dada a passagem do tempo, é difícil de verificarmos estas alegações. Porém, é facilmente verificável vermos que este se aproveitava do desespero alheio, uma vez que este alegava que o Orgone afetava células cancerígenas, e essas alegações de tratamentos milagrosos, curas, levou ao processo que terminou no encarceramento deste. Então, essa parte é verificável. E alguém que não se incomoda de explorar o desespero, a ignorância de uma pessoa que está com uma doença muito possivelmente que vai levar à morte, ou está vendo alguém próximo nessa situação, se a pessoa é capaz de explorar estas outras, fica difícil estabelecermos um limite ético para as práticas dele. Então, apesar de não podermos ir muito a fundo nessas denúncias devido à passagem do tempo, fica mais plausível que algo do tipo tenha ocorrido, uma vez que ele mostra não ter limites com relação à falta de ética. Reich, em seu testamento, deixou estipulado que os seus escritos pessoais, a sua biblioteca pessoal, as suas notas pessoais, não poderiam ser acessados por ninguém por 50 anos. Com isso, ele tinha o objetivo de tentar preservar a obra dele para que essa não fosse devidamente exposta pela farsa que é. E esse material foi mantido, guardado por 50 anos. Ele morreu em 57. Em 2007, teve-se a possibilidade de acessar todo esse material que ele havia produzido. E o que nós encontramos de revolucionário nisso, o que nós encontramos que mudou radicalmente a ciência, onde estão as provas dos bions que ele alega? Em lugar nenhum. Toda a ideia dele continua não corroborada. Nenhum sinal de Orgone. Até hoje, muitas pessoas acreditam neste besterol sem qualquer corroboração e amplamente demonstravelmente falso. Tendo em vista que pessoas ainda acreditam em terra plana, terra oca, teorias de conspiração e similares, isso não é surpresa nenhuma, não é? O importante é que agora vocês estão vacinados contra esta asneira se alguém vier falar em Orgone ou Orgônio perto de vocês. E encerro este vídeo com o usual: vida longa e próspera.
O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!